Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos dar continuidade aos estudos de agrofloresta. Se você assistiu o primeiro vídeo, e eu recomendo que você tenha assistido, eu fiz um questionamento. Por que as florestas são improdutivas? Por que, por exemplo, que você entra num cerrado, numa mata atlântida, só existe erva daninha, só existe árvores infrutíferas, árvores com espinho, árvores e plantas venenosas, serpente, escorpião? Por que é um dos piores lugares para você estar? Será que Deus criou as coisas dessa maneira? E aí, quando você analisava os períodos históricos antigos, existia uma distopia. A floresta que eles nos apresentavam é uma, e a que nós temos é outra. E logo nós falamos, bom, como é que isso aqui mudou? Como é que essa floresta não existe mais? Aí nós chegamos a uma especulação no vídeo passado. Qual que foi a especulação? Eles usam esses rastros químicos no céu, que ninguém sabe o que tem lá dentro. Tá? Esses rastros químicos provocam secas, as secas provocam grandes catástrofes, grandes incêndios no mundo todo, destruindo as árvores frutíferas, destruindo o bioma, e aí eles voltam com esses rastros químicos e semeiam ervas daninhas. Como a floresta pegou fogo, simplesmente, né, a floresta ficou em cinzas. Se você não sabe, as cinzas da floresta servem como adubo, elas são catalisadores. Então a cinza, ela serve como adubo, faz com que qualquer coisa cresça. Basicamente é isso, basicamente, tá? Não é pra tudo não. E aí praticamente eles botam fogo, destroem a floresta, as árvores frutíferas, destroem o bioma e depois jogam sementes de ervas daninhas, todo tipo de coisa através dos aviões. Essas sementes caem naqueles locais e depois logo em seguida vem a chuva com o incêndio, né, que gerou lá as foligens e ali gera, tá? Gera essas árvores que são horrorosas. Então praticamente é o seguinte, tá? As cinzas, peço perdão, as cinzas, tá? Então eles vão lá, fazem a seca. A seca faz o fogo. Destrói as árvores frutíferas, destrói a natureza. E isso incapacita você de fugir para as florestas, porque não tem mais nada lá. Aí eles vão lá e plantam essas sementes estranhas e você acaba encontrando o quê? Essas árvores no cerrado que são improdutivas. Então, por exemplo, você não consegue, não tem nada, não tem nutriente nisso aí. Você não consegue comer nada disso aí. Isso aí é nocivo. Tem certas árvores que se você comer, você morre. Então, é algo improdutivo. E aí eu fico perguntando, meu irmão, será que Deus criou isso? Aí eu fico pensando, se Deus criou isso, por que tem tanto rastro por cima? Aí eu começo a me questionar. E aí, meu irmão, a única sobrevivência, eu comentei sobre isso, era, né, nos rios pescando e bebendo água potável. Aí eu comecei a procurar, me aprofundar nesse assunto. No vídeo passado, eu comentei sobre o indiano, que simplesmente ensina como plantar 300 árvores no espaço de 6 carros. O cara simplesmente criou uma floresta em 7 meses. Ele conseguiu um desempenho 30 vezes maior, né, no plantio de uma frutífera do que o convencional. Então, por que é 30 vezes maior? Você esperaria 5 anos para colher frutas das árvores frutíferas. O cara consegue colher com 5, 6 meses. Mais ou menos nessa perspectiva aqui. Aí o cara vai lá e ensina a plantar. Então ele transformou. Olha a diferença. Você tem uma floresta de árvores frutíferas e uma floresta seca, um cerrado, tá? Um cerrado sem vida e uma floresta com árvores frutíferas. Olha a diferença. Aí eu fico me questionando, será que Deus não criou isso? E o ser humano, por exemplo, não foi lá e com esses rastros horrorosos criaram isso aqui? É um questionamento, né? E aí esse indiano foi lá e conseguiu criar a frutífera. Aí para poder continuar, vamos continuar aqui só para você poder entender, tá? Aí para continuar, olha só, nós temos isso aqui, tá? Nós temos basicamente isso aqui, ó. Uma brasileira abraçou a causa desse indiano, achou interessante o estudo do indiano e decidiu replicar a agrofloresta, chamando de mini floresta. Ela foi lá, tinha um terreno sobrando próximo da casa dela. Ela, não sei se é dela, acho que acredito que é dela. Ela foi lá e plantou. E em 6 meses, olha a diferença. Olha a diferença. Antes, 6 meses depois. Olha a diferença. Dentro da floresta você tem ar puro, você tem umidade, você tem
árvores frutíferas. Aí, para poder potencializar, porque o brasileiro, ele às vezes tem umas ideias geniais, o que essa mulher fez, tá? Ela simplesmente, ela decidiu colocar animais no ecossistema, tá? Então ela falou assim, não, quer saber de uma coisa? Vamos colocar animais. E aí ela fez o quê? Ela colocou animais. Aí, por exemplo, se você vai lá, tá? E, né, como o indiano, você vai lá e planta a sua mini floresta, né? A agrofloresta, com mais de 300 árvores frutíferas, tá bom? E depois que você plantar, você vai lá e introduz alguns animais, tá? O porco eu não recomendo, tá? Porque é um animal que faz muita lambança e também é um animal que vai depender de um ecossistema maior. Mas a galinha, né, a abelha sem ferrão é boa, sem ferrão, tá? Mas a galinha é algo inacreditável. Galinha, coelho, eu não sei nem se colocaram coelho aqui. Galinha, coelho, pato, é algo que dá pra você colocar. Pato gosta de água, você faz uma mini lagoa lá. E aí, o que acontece? Ela colocou as galinhas lá. As galinhas comem das frutas, não são todas as frutas, tá? As galinhas comem uma parcela das frutas, cagam. O adubo, o estrume da galinha, é considerado o melhor adubo que existe. Então isso vai potencializar as árvores para gerar mais frutas, ok? Então ela vai ter as galinhas e a galinha vai gerar ovo e carne. Então o que essa mulher fez foi, né, colocar esses animais aí. E o resultado foi isso, com galinha aqui dentro. Então ela pegou 100 metros quadrados e colocou galinha ali dentro. Galinha com algumas árvores frutíferas. E aí, esse indiano, ele fala o seguinte, tá? Não é o mesmo vídeo, só para te avisar, tá? É porque a gente está dando continuidade. O indiano fala que o equilíbrio do bioma é com 6, 7, 8 meses. Que já você não precisa mais molhar, que ele simplesmente, a umidade do solo vai prevalecer, vai continuar, e, né, as folhas vão cair, vão se decompor, vão virar adubo. Então o equilíbrio dessa mini floresta acontece em 6, 7 meses. E essa mulher foi lá e colocou aí, tá, alguns animais, galinhas, alguns animais para poder fazer estrume e comer a carne. E o resultado foi o quê? Que essa mulher, só com esse pequeno espaço aqui, ó, esse pequeno espaço, que segundo dados dela é mais ou menos 100 metros quadrados, ela consegue produzir por mês 50 quilos de frutíferas. E tendo ela não declarou isso, mas tendo ela galinha aqui dentro, e eu acredito que 100 metros quadrados com galinha, ela consegue no mínimo, tirar 1 ou 2 galinhas por mês para comer. No mínimo, tá? Creio eu que é mais, tá? Então, assim, olha só que algo inacreditável. E aí, meu irmão, olha que coisa interessante. Mais a fundo da agrofloresta, nós temos o quê? Como plantar água. As pessoas ensinando que se você plantar, por exemplo, você tem que assistir os vídeos, tem que estudar como plantar água, tá? É uma base, não quer dizer que você vai plantar água e vai gerar água, não é isso. É uma base, é um estudo. As pessoas aqui estão ensinando o quê, tá? Que se você tiver uma floresta muito grande, a floresta retém, olha, o ar que você está vendo aqui tem umidade. Geralmente a umidade é o que? 70% do ar é umidade, tá? Então o que acontece? Aqui nesse espaço aqui deve ter mais ou menos meio litro d'água. Dando um exemplo rude, meio litro d'água, só que você não vê porque tá sonando são partículas, tá? E aí o que acontece? Na floresta, essa umidade é retida. Então quando bate o vento ali, a umidade fica. E essa umidade se concentra na floresta, vai para o subsolo, as árvores se beneficiam e o restante, que é grande e abundante, começa a procurar alternativas de saída. E essas alternativas de saída geralmente começam a minar água no terreno, nascentes. Tá entendendo? Então, além de você fazer essa mini floresta, de você ter frutíferas, plantações de leguminosas, verduras, batata, você tem isso em abundância, você tem isso em abundância, você tem carne em abundância, tá? Você vai ter ali um ecossistema que você não precise constantemente dar manutenção, não precisa adubar, não precisa corrigir o sol, não precisa fazer nada. O próprio sistema se mantém, eu já ensinei isso aqui, tá? E aí, por consequência, ali talvez não, mas por consequência, se você ampliar isso numa escala macro, começa a minar água. Que tanta umidade tem na floresta, vai começar a brotar água para fora. E aí é o que a galera que fala sobre floresta faz isso. Porque o processo de engenharia reversa nos ensina
que se o cara vai fazer plantação de milho e existir uma nascente, se esse cara passar o trator e deixar tudo limpo, plantar milho, a nascente seca. Agora, se o cara reflorestar, a nascente volta. Ou seja, engenharia reversa. Se o cara, só do cara reflorestar, a nascente volta ou começa a minar água, isso nos mostra que o mesmo princípio pode ser aplicado aqui. Então, ou seja, você vai ter água, porque vai começar, a umidade vai condensar, vai virar água. Você vai ter água, você vai ter árvores frutíferas e animais. E outra coisa, quando bater o satélite, é uma floresta. Vai ser imperceptível, a menos que a pessoa chegue muito perto. Então, com apenas 100 metros, você consegue produzir 50 quilos de fruta por mês. Imagina 1.000. Você consegue ensinar 4, 5 pessoas facilmente. E aí você tem a parte da floresta e os animais na parte de baixo. Isso, meu irmão, é um achado histórico. Para quem acredita que o mundo vai acabar, quem acredita em guerra civil, que vai faltar comida algum dia, que a sociedade caminha para o colapso, quem acredita nisso, é bom você estudar sobre agrofloresta. Porque isso é o futuro. Não é você plantar, não vai existir calcário, não vai existir substrato, correção do solo quando o sistema quebrar. Quando o sistema quebrar, você não vai ter nada disso para te ajudar. Não vai poder nem comprar nem vender, não é verdade? Então você vai precisar de algo que se mantenha. E a única maneira de se manter é floresta. E aí é uma coisa, Deus criou essa floresta com os animais para que o homem pudesse se alimentar delas. E, né, o diabo foi lá, né, com isso aqui, eu acredito, né, não posso provar, foi lá e criou esses cerrados horrorosos aí, que não tem nada de nutritivo, né? E aí simplesmente a pessoa não tem como se alimentar. Então essa é mais ou menos a proposta. A diferença de uma floresta sem vida, tá? E a diferença de uma floresta com vida. Minha opinião, eu tenho direito de questionar, tá bom? Então essa é a ideia que eu queria falar aqui para vocês. Assista o vídeo 1, que ele tá mais completo. O vídeo 2 aqui, eu só quis trazer essa notícia para você, da brasileira que conseguiu fazer isso, tá? Mas assista o vídeo 1 para você entender um pouco mais sobre essas questões que estão para acontecer. Então, a agrofloresta é algo inacreditável. Eu recomendo que você comece a estudar sobre o assunto. Quanto mais pessoas souberem sobre a agrofloresta, mais informações nós teremos, tá? E são poucas informações que nós temos no Brasil. Geralmente as informações que vêm das universidades são uma porcaria. Não preciso mentir aqui não, né? Tudo que vem de ciência é ocultismo e pagão. É inacreditável. O cara falou agrofloresta em universidade que está fazendo, eu tô caindo fora. Eu gosto de gente que pega e faz. Entendeu? Aí o cara chega lá e fala, não, igual, por exemplo, tava vendo um vídeo, o cara ensinar, o cara é professor lá da USP, não sei o quê, ensinando a plantar mexerica. Eu tava vendo um vídeo do cara, né? O cara é agrimensor lá. Meu irmão, o cara usa substrato, o cara faz tanta picumanha para aquela árvore frutífera. Meu irmão, eu não posso, numa situação de guerra civil, eu não posso ficar aqui tomando conta de árvore. Eu preciso de algo que seja autônomo, eu preciso de algo que seja automático. E tá aí, agrofloresta. Você só vai trabalhar em cima dela durante 6, 7, no máximo 8 meses. Agora, se estiver chovendo, aí você não vai nem tomar conta, o próprio sistema vai se manter, tá bom? Então, isso aí, olha só, frutífera, alimento é ouro. Hoje, você consegue comprar arroz. Você vai conseguir comprar arroz daqui a 2 anos? Vai conseguir comprar feijão? Vai conseguir comprar carne daqui a 2 anos? É uma pergunta. Vai conseguir? Então, meu irmão, valoriza. Isso aí é ouro. Aprenda, tá? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Fique na paz. E se quiser conhecer o meu trabalho, né? Tem aí links na descrição. Essa turma 3.0, tá? Nós já estamos chegando aí bastante aluno, tá? Eu recomendo que você participe, principalmente a comunidade fechada. A melhor experiência aqui é pelo YouTube, tá? Eu recomendo que você participe aí, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.